Olá, irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão interessante sobre a queda de Hassatan, falar um pouco mais sobre isso e como isso implica nas nossas vidas. Eu quero falar um pouco nesse vídeo mais de uma reflexão mesmo. Vou passar somente algumas fotos aqui, só para ilustrar um pouco o que eu vou falar. Bom, o que aconteceu lá no céu, eu tinha falado já no vídeo passado, eu tiro isso dos livros que eu li, tá bom? Não trago nada de mim aqui, talvez uma interpretação assim só para ficar mais entendido a situação, mas eu não aumento nada, longe de mim. O Satanás, ele estava no céu, o nome dele era Lúcifer, inclusive no livro fala isso, né? Não sabemos o nome exato, mas tudo indica que seria Samael. O nome Samael aparece muito nas escrituras, falando sobre ele, mas fala muito Lúcifer. Então ele estava lá, ele sabia de tudo, ele era um anjo de alta hierarquia, ele fazia aquele trabalho de subir e descer nos sete céus. Então, o Criador disse assim, isso está escrito no livro do Universo, que eu vou falar. Ele disse assim, toda a parte da luz, meus filhos, são seus, são de vocês. Mas a parte das trevas obscuras, o conhecimento das trevas obscuras é para mim. Não quero que mexa. Só que o Hassatan, o Lúcifer, ele era um anjo de alta hierarquia. Ele se considerava já quase que Deus já. Inclusive ele era um anjo de altíssima hierarquia, como eu falei. E ele não gostou. Ele não gostou. Isso não foi de uma hora para outra. A curiosidade e a desobediência já entrava no coração dele. E aí ele falou assim, por que eu não posso? Ficou indagando isso dentro do coração dele. Ele continuou o trabalho dele de mensageiro, de levar as ordens do Criador para os sete céus. E ele ficava com aquilo, até que chegou um momento que ele falou, por que eu não posso saber o conhecimento das trevas? Aí o Criador falou, não posso revelar para você, porque é um conhecimento que só quero que fique comigo. Gostaria que eu me obedecesse e assim todos também. Nenhum dos outros querem saber sobre isso. A luz está cheio de novidades, cheio de coisas, e eu deixo para vocês. Só que as trevas é minha. É minha no sentido de que eu consigo contê-la. É um conhecimento só para mim. Assim como foi com Adão e Eva, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas só que o Satanás falou, não, preciso saber, e o Satanás chamou o Criador chamou o Criador de ditador. Olha só o que ele falou, chamou o Criador de ditador. E aí ele chegou e falou que não estava querendo mostrar porque ele queria só o conhecimento para ele. E aí o Criador tentou falar com ele, olha, não vai por aí, tentou dissuadir e tudo mais. Ele não quis, ele levou um terço, ele desceu nos sete céus e começou a falar com todo mundo, fez a politicagem e veio embora, veio para a Terra, porque a Terra é onde habita as trevas obscuras. Nós vivemos num local onde habita as trevas obscuras, entende? E lá em cima que é a luz pura, e toda a luz estava revelada para eles, mas as trevas eram só para o Criador. Vamos saber agora o que aconteceu. Aí ele desceu, e quando ele desceu, essas trevas que tinha aqui nesse mundo, esse mundo não tinha criação nenhuma, esse mundo ele tinha trevas obscuras, e essas trevas entrou dentro do Hassatan e transformou ele e seus anjos que acompanhavam ele, da face linda, bela, brilhosa, clara, transformou em monstros. Eles se transformaram em monstros, ou seja, demônios, faces horríveis. E aí ele chegou e o Criador olhou para a sua criação, olhou para todos os anjos lá no céu, e os anjos ficaram olhando, houve um silêncio nos céus, e o Criador abaixou sua cabeça, isso está escrito no livro do Universo, ele abaixou sua cabeça em tristeza por perder tantos filhos. Ele se levantou e desceu até as trevas obscuras, ou seja, o planeta Terra, e ele começou uma criação. Ele falou, haja luz, e houve luz. Haja águas, expansão nas águas, e parte seca apareça, haja folha e tal, animais e não sei o quê. E aí ele foi fazendo tudo. E aí ele chegou no momento que ele criou a noite. E olha só, aí que tá. E nesse momento, quando ele ia criando a Terra, essa Terra que nós habitamos hoje aqui, essa exata Terra,
Os anjos estavam nos céus olhando tudo. Imagina esse céu que você olha agora para o céu e vê que ele está vazio, né? A gente não vê nada, vê azul e tudo, um céu cheio de nuvens. Mas quando o Criador estava criando a terra, os anjos vieram ver o que o Criador fez. Foi permitido eles descerem da camada de céu que cada anjo estava para vir ver. O Criador queria que eles testemunhassem o que o Criador estava fazendo. E eles ficaram todos observando, olha só o que ele está fazendo, nosso Criador está fazendo coisas incríveis na nossa frente, olha, na nossa face, que honra. E eles começaram a se prostrar diante do céu mesmo, louvado seja Yah, o Ol, Todo-Poderoso e tal. E aí o Criador fez a noite, e ele chamou a noite trevas, as mesmas trevas que ele falou que não era para mexer, que não era para ninguém saber. E o Satanás, ele tinha ficado nos confins do mundo. Ele foi colocado nos confins do mundo enquanto o Criador estava fazendo a terra. Inclusive o Criador também, o Satanás também estava vendo a criação. E aí, quando ele fez as trevas, ele mostrou para os anjos, porque os anjos estavam lá em cima indagando, Satanás desceu, e aí, como é o conhecimento das trevas que ele falou que queria saber? A gente está aqui no céu só com a luz, a gente também queria saber alguma coisa, e aí, e aí? Aí o Criador começou a criação já para mostrar para os anjos que ele não tem nada a esconder, ele só quer obediência. Então vamos voltar para as trevas de novo aqui no ensino das trevas aqui. E aí quando ele fez as trevas, mostrou ele mostrou para os anjos assim, olha, eu não tenho nada a esconder, não tem nada de ditador, nada de nada. É só que para vocês eu quero a parte boa. E as trevas, ela tem um conhecimento de morte. E todo aquele que se aprofunda nas trevas, como Satanás e seus anjos se aprofundaram, perde a sua majestade de glória em ser um ser angelical, né? Eles não podem mais subir para a luz e vão morrer. A consequência de conhecer as trevas é a morte. E é isso que a morte, meus filhos, significa não existência. Eles nem sabiam que era morte. É a não existência. Nossa, não existência, ele vai desaparecer, vai por desobediência. Mas deixa eu te mostrar o que são as trevas. Aí escureceu, aí chegou a noite. Chegou a noite e escureceu. Aí os anjos ficou olhando e falou assim um para o outro. Mas eu não estou vendo nada, tá tudo escuro. Isso é as trevas? Olha, onde é que estão as flores? Onde estão os pássaros? Os animais foram dormir. Por que estão todos os animais aí parados? Eles não se mexem. As folhas já não têm o seu brilho. As flores não estão exalando os seus perfumes. Nas trevas, na noite, é tudo tão escuro. Não quero isso. Eu não quero saber sobre as trevas. Eu só tenho a perder quando eu quero saber sobre as trevas. Ai do Satanás, porque para ele não tem mais chance, ele desceu por desobediência, olha só. Então o Criador mostrou, as trevas são a noite. Então por isso que eu disse no vídeo passado, que a gente tem que analisar a criação do Criador. Por que nós dormimos? Por que a noite vem? A noite vem para mostrar que quer dizer o inferno, quer dizer a morte é escuro. Para vocês todos que estão escutando, a morte é escuridão profunda. Mas o Criador fez para os seres humanos essa terra e não deixou a noite totalmente escura. Ela deixou a noite com uma luminária, que se chama lua. E a lua não deixa a noite ficar tão escura assim. Não deixa as trevas ficarem tão escuras assim. Então, mas na morte não existe lua para iluminar nada. É escuridão total. E os anjos se convenceram que foi uma péssima ideia do Satanás ter descido, do Rassatã ter descido, entende? Então ele mostrou, o mundo virou um palco, o mundo virou uma grande alegoria para os seres angelicais verem que ele não estava escondendo nada, ele só pediu assim, isso aqui é reservado a mim, entende? Assim como nós somos crianças, o nosso pai fala assim, come isso aqui não, isso aqui é do papai e da mamãe, isso aqui é a nossa comida. Sabe, nós quando somos crianças também somos privados de certa coisa, a gente tem que obedecer, faz outra coisa, vai brincar, vai fazer isso, entende? O Criador, ele fez quase que a mesma coisa, só estou dando uma ideia, só não mexe nisso aí, tá bom? Isso aqui é reservado para mim. Então quando ele fez a noite, ele mostrou, a noite é semelhante às trevas que eu pedi para vocês não verem.
O que acontece na noite? Vamos pensar. Na noite todo mundo fica na horizontal deitado como morto. Já parou para pensar? À noite, vou repetir, à noite, na hora de dormir, todo mundo fica deitado como morto, só acorda daqui a 7, 8 horas. Ninguém se mexe direito, só se mexe de um lado para o outro bem de vez em quando, mas a pessoa fica ali num sono profundo que parece a morte. Inclusive, se eu não me engano, foi Sócrates, se eu não me engano, que disse que o sono é um treino para a morte. Todas as noites nós treinamos para dormir eternamente. Não eternamente, né? Que eu quero ser salvo, como quero que todos aqui que estão escutando sejam salvos também. Mas realmente a noite, ela é como é um estágio, é como um preparativo para quando chegar a morte, a gente ficar na horizontal, deitado, com o olho fechado e no momento todo escuro. Essas são as trevas obscuras. A noite simboliza isso. E o Salvador, o Criador, ele fez a noite para os anjos verem que ele não estava sendo nenhum ditador ou nada parecido com isso, que o Satanás blasfemou e incitou a ira do Salvador, a ira do nosso Criador, entende? E aí o universo todo ficou maravilhado com todo o ensinamento, com tudo. Então eu digo assim, não vamos escolher, nesse vídeo eu digo, não vamos escolher a noite, como o Salvador disse, o nosso Salvador disse assim: vós sois do dia e não da noite. Vós sois da luz e não das trevas. Porque, e Augusto, o Salvador, quando estava aqui, ele já estava falando isso, se referindo ao Satanás que escolheu as trevas. E todos aqueles que escolhem as trevas, ou seja, são desobedientes, são assim, quer saber? A vida é só uma só para viver, eu vou mesmo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E sempre tem uma pessoa que diz assim, rapaz, não vai por aí, poxa, não vai por aí, menina, faz assim. Não, eu não gosto de seguir muita ordem. Eu sou doidão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Essas pessoas, elas têm um teor de curiosidade muito aguçado e não é muito legal, não é muito bom. Não, eu não gosto de seguir muita ordem. Eu não gosto de seguir muito ensinamento. Eu gosto de ser livre. Eu tenho alma livre. Esses livres demais, sabe, tem que ter cuidado com isso. Sabe, porque o Satanás ele queria uma liberdade parecida com essa, né? Então, houve a queda. E a queda deles, eles caíram na terra. E a terra, ela não era clara nem nada, era trevas obscuras. O Criador teve que iluminar para poder ver, entende? Para que as pessoas pudessem ver. O Satanás, ele foi virando um demônio e perdeu aquela noção angelical, aquela coisa brilhosa, aquele corpo de glória. Tudo isso por causa da curiosidade, tudo isso por conta de desobediência. Vamos botar assim por coisa boba, sabe? A mesma coisa aconteceu com Eva e a mesma coisa aconteceu com Adão, porque Adão e Eva não conheciam exatamente o que era a noite. Eles foram conhecer o que eram as trevas obscuras e se tornaram semelhantes à desobediência do Satã quando eles pecaram. E aí eles foram para fora do Éden, inclusive lá no livro de a criação do universo, fala que o Éden foi levado para os céus. Então todo aquele que fala assim, o Éden está congelado na Antártida, o Éden é o antigo Jerusalém. Não, é mentira, está escrito assim: e foi dado ordem para elevar aos céus o Éden e colocar no terceiro céu. Repetindo, o Éden está no terceiro céu, não está mais na terra. Não está mais na terra. Entende? E vai retornar o Éden e ser plantado na terra toda, se eu não me engano, vai voltar no milênio do Salvador, que todos vão reinar com ele 1000 anos. Milênio vai ser o Shabat, vai ser o descanso. O Satanás, ele sempre quis um Black Shabbat, ele sempre quis um sábado negro, né? Inclusive tem até uma banda de rock que se chama Black Sabbath, mostrando que é o sábado negro de Satanás, né? Enfim, é isso que eu queria trazer, uma reflexão de por que ele caiu e o que significa a noite, o que significa o dia. Então nós dormimos
porque parecemos que estamos mortos, porque isso é uma alegoria da morte, a noite. E a noite serve para isso, a gente tem que raciocinar sobre a criação e entender toda a criação. E isso só advém lendo, estudando e conhecendo as Escrituras num todo. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Eu vou trazer mais vídeos, conteúdos parecidos com esse nos próximos vídeos.